Fala pessoal, estamos aqui novamente, como prometido, aqui pelo canal Estudando Direito, para você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Uma satisfação estar aqui com vocês, aqui quem está falando é Arthur, do Instagram Sem Data Vênia, e vamos aqui, conforme prometido, realizar as questões de Direito Penal Militar. Antes da gente começar, é importante a gente deixar uma dica para vocês. Estamos com um grupo no nosso WhatsApp, que já tem muita gente. E vamos deixar o link aqui na descrição do canal para que vocês possam acessar. E lá tem diversos materiais, tem cronograma, tem mapas mentais, tem diversas listas de questões que a gente deixou para vocês, especialmente para que vocês possam complementar os estudos de vocês no estudo, nessa caminhada aí árdua da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Vamos agora realizar as questões das provas de 2014 e 2018 atinentes ao direito penal militar. Coloquei aqui são apenas 10 questões, mas uma quantidade relevante se comparado proporcionalmente a outras disciplinas. Então, é uma área que você não pode falhar, porque quem é dessa área, quem estuda para carreiras militares, com certeza se dedica com afinco ao direito penal militar. Na tela aí para vocês, nós temos aqui a nossa primeira questão. No que se refere à hierarquia e à disciplina, institutos previstos no Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, Lei 3.909 de 1977, assinale a alternativa correta, certo? Essa lei aí do Estatuto da Polícia Militar da Paraíba, uma lei relevante, sempre muito cobrada nos dois concursos que nós tivemos. Então vamos aqui analisar. Alternativa A. A disciplina e a hierarquia constituem a base institucional da Polícia Militar. A responsabilidade e a autoridade crescem em consonância com o grau hierárquico. Eu quero que vocês reparem aí nessas duas palavrinhas aqui: disciplina e hierarquia. Esses dois conceitos, de fato, eles fazem parte da base institucional da Polícia Militar, da polícia como um geral. Disciplina e hierarquia. É isso que está previsto logo no início do Estatuto da Polícia Militar da Paraíba. A disciplina e a hierarquia. Cuidado para você não confundir com a palavrinha que aparece muito, que é respeito. Ah, a disciplina e o respeito constituem a base institucional da Polícia Militar. Não. O respeito, não. Disciplina e hierarquia. Então, já de cara, na nossa primeira questão, sem graça, né? Alternativa A. Mas vamos analisar as outras? São extremamente relevantes. Alternativa B. Graduação é o nível de hierarquia do oficial, conferido por ato do comandante da Polícia Militar da Paraíba. Olha aí. Graduação não é o nível de hierarquia do oficial, e sim de quem? Do praça. Atenção aí, ó. Isso é muito interessante. Graduação não é do oficial, é do praça, certo? A graduação é do praça, não é do oficial, certo? Então, nessa alternativa B, nosso erro está aí, por ele afirmar que é oficial. Na nossa alternativa C, vem aí, posto é o nível hierárquico da praça, conferido em decorrência das disposições constantes do Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba. Como a gente viu, o posto é do oficial. É claro que para você não confundir, eu vou dar uma dicasinha básica aqui, tá? O posto, se você olhar aqui na tela, posto, qual é a segunda palavrinha que aparece depois do P? O O, né? O posto é do oficial. É do oficial, tá? Então você já deixa bem claro aí que o posto é pro oficial, assim como a graduação é pro praça, tá? E D, a autoridade e a fiel, aqui tá faltando um I, tá? Fiel obediência às normas embasam a entidade policial militar e coordenam o desenvolvimento materializado no comportamento de cada integrante desse organismo. Por que eu chamei a atenção para você para aquela palavrinha lá no início, o respeito? Porque o respeito era para estar aqui, nesse lugar, certo? Então, qual é a dica dessa primeira questão? Principalmente graduação e posto. Saber que a disciplina e a hierarquia, elas constituem a base institucional da Polícia Militar. E o que eu quero é que você pegue de exemplo dessa primeira questão. Vocês têm que fazer uma leitura
do Estatuto da Polícia Militar da Paraíba, certo? É leitura obrigatória. Os 30 primeiros artigos vocês têm que ter de cor e salteado, porque são importantes, certo? Vamos aqui para a nossa segunda questão. Assinale a alternativa que corresponde a uma das manifestações essenciais do valor policial militar previstas expressamente no Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba. Então você já deve ter percebido que o Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, ele é essencial, certo? É uma leitura obrigatória. E o que eu quero que você destaque é manifestações essenciais do valor policial militar. Você vai fazer uma leitura obrigatória do artigo 26 do Estatuto da Polícia Militar. Esse artigo 26, ele é muito cobrado, porque ele apresenta quais são os valores atinentes à Polícia Militar, quais são os valores essenciais a um policial militar. Então, o nosso estatuto, vamos fazer a leitura dos artigos, das alternativas. O corporativismo, sentimento que faz com que o policial militar identifique a sua profissão como a mais importante do organismo social? Não. O corporativismo ele não está atinente ao fato da profissão do policial militar ser a mais importante do organismo social, certo? Mas o sentimento de grupo dos policiais militares, o sentimento de amizade que une a polícia militar enquanto uma corporação, que tem respeito mútuo entre os seus integrantes. Então, se você observar atentamente o artigo 26, o corporativismo ele não considera que a profissão do policial é a mais importante do organismo social, certo? B. O comprometimento com o código de ética e todos os seus preceitos implícitos e explícitos, essa alternativazinha ela parece muito chamativa. Porém, qual é o problema? Quando você fizer a leitura do artigo 26 do Estatuto da Polícia Militar, você vai perceber que ele é um rol muito simples de preceitos e aquilo ali é taxativo, tá? O comprometimento com o código de ética e todos os seus preceitos implícitos e explícitos, ele não está no artigo 26. Ele vai estar no artigo seguinte, o artigo 27. Então, atenção, o comprometimento com o código de ética não é uma manifestação essencial da Polícia Militar. Por quê? É porque o policial não tem que ter compromisso ético? Não, é porque não está no artigo 26, tá? C. O culto das tradições históricas e o civismo, aqui sim. Olha aí, nossa questãozinha, nossa segunda questão, alternativa C, o culto das tradições históricas e o civismo. De fato, a Polícia Militar da Paraíba, ela tem como manifestação essencial do valor da Polícia Militar o culto das tradições históricas, do civismo, de um certo simbolismo da Polícia Militar. A bandeira, a forma, o respeito à tradição. Essas simbologias, elas são essenciais para o policial militar. Está lá previsto no artigo 26, então é o nosso gabarito. D. O compromisso de atentar para o dever policial militar sem assumir o risco do sacrifício da própria vida? Nada disso. Assumindo o risco de sacrifício da própria vida. A polícia militar, o policial, né, seja lá em qual estatuto for, ele assume o risco de dar a sua própria vida por outra pessoa, certo? Isso até inclusive não é do Código Penal Militar, mas é do nosso Código Penal, lá no artigo 13, parágrafo 2º, você já deve ter visto isso, ele traz como responsabilidade dos funcionários públicos o dever de garantidor. Então, a Polícia Militar, enquanto um garantidor, ele deve evitar que um crime ele aconteça, assumindo inclusive o risco da própria vida. Então, isso faz com que o policial militar ele deva assumir o risco de, com sua própria vida, de combater o crime e garantir a segurança pública. Então, aqui o errozinho está sem assumir o risco, é assumindo realmente o risco, certo? Então, segunda questão, o gabarito correto, alternativa C, beleza? Vamos para a questão 3 aí. Até agora tranquilo, leitura do estatuto, certo? Olho na tela, questão 3. Relativamente ao tema da ética, como tal preceituada de forma expressa no corpo do Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, assinala a alternativa correta. Bora lá, essa questão ela é importante, certo? Alternativa A.
Ao policial militar do serviço ativo, é vedado participar como cotista ou acionista, respectivamente, em sociedade por quotas de responsabilidade limitada ou sociedade anônima. Galera, o policial militar, de fato, ele não pode gerenciar a sociedade comercial. Isso é uma coisa. Inclusive no serviço público, quase todos os agentes públicos do serviço público, eles não podem, de fato, serem gerentes de uma sociedade comercial, serem sócio-diretores de uma empresa, de uma pessoa jurídica. Qual é a diferença que você deve ter na mente? O policial militar, ele pode sim ser sócio cotista ou acionista. Por quê? Porque ele vai apenas deter uma parte daquela empresa. Ele não está gerenciando, ele não está comprometendo o serviço público dele, ele não está deixando de prestar serviço à população. Então, o policial militar, lembre-se disso, isso já caiu várias vezes e eu vou reforçar para você porque pode cair novamente. O policial militar ele pode ser sim sócio cotista, ele pode ter uma partezinha da empresa. O que ele não pode é gerenciar, direcionar, ser o protagonista, enfim, o CEO de uma empresa, tá? Então, o erro aqui é porque ele pode ser sócio cotista, tá? Então, essa alternativa ela não pode ser, porque fala aqui que é vedado e não é. Ele pode, tá? Voltando aqui. B. Ao policial militar do serviço ativo, é permitido excepcionalmente comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade. É exatamente o que eu falei na alternativa A, tá? O policial militar do serviço ativo, ele não pode comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade. Ele pode ter uma partezinha de ação, de uma quota, mas ele não pode ser o gerente, o administrador, o diretor, o protagonista, o CEO, porque é incompatível com a atividade da Polícia Militar e de qualquer agente público, certo? Então essa daqui também está errado, tá? C. É vedado ao comandante-geral da Polícia Militar requisitar dados e informações sobre a origem e a natureza de bens dos policiais militares do serviço ativo, ainda que presentes motivos que recomendem a adoção de tal medida. É vedado? Não é vedado, galera. Voltando aqui, não é vedado de forma nenhuma. O comandante da Polícia Militar, se ele se deparar com a situação de que ele tem que ter informações a respeito de algum policial militar, seja por conta de uma atividade, vamos supor um exemplo clássico, até para resumir essa questão. Há uma suspeita, há um indício de que um policial militar ele esteja gerenciando, administrando, direcionando uma pessoa jurídica. O comandante da Polícia Militar quer prestar, tomar informações, ou quer que o policial militar repasse informações sobre essa denúncia. Quer dizer que ele é vedado, ele não pode perguntar, ele não pode requisitar, ele não só pode, como ele deve requisitar. Porque, em sendo comandante, ele tem que zelar pelo nome da instituição. Então, não é vedado. Inclusive, existe um artigo no Estatuto da Polícia Militar que diz que o comandante ele deve requisitar, sim, essas informações, tá? Então, não é vedado. Essa aqui está errada. E a nossa alternativa, os policiais militares que se encontram na reserva remunerada, uma vez convocados, ficam vedados de cuidar nas repartições públicas civis e nas organizações policiais militares do interesse de empresas privadas ou de organizações de qualquer natureza. De fato, ó, o que eu quero chamar a sua atenção. O policial ele tá lá na reserva, remunerada, bem de boa, tá? Tranquilaço. E aí ele é convocado. Eu quero que você memorize que quando uma pessoa ela tá na reserva e ela é convocada, é como se ela fosse da ativa. Ele tá na reserva, bora colocar aqui entre aspas, aposentado, certo? E ele é convocado novamente. Então, considera-se que ele está na ativa. Em sendo da ativa, de fato, é vedado ele cuidar nas repartições públicas, porque ele vai estar perante o Estado, o poder público, de representar interesses de empresas privadas ou de organizações de qualquer natureza. Então, aqui está correto. Nosso gabaritozinho aí é a alternativa D, tá? Eu quero novamente frisar com vocês a importância dessa alternativa A e B para os estudos de vocês. Isso vira e mexe cai. O policial militar, ele pode, o que é que ele pode? Bora relembrar? Ele pode ter uma quota, ele pode ter uma parte de uma determinada sociedade, de determinada pessoa jurídica, nenhum problema. O que ele não pode, tá? Bora lembrar? Ele não pode gerenciar, tá? Ele não pode ser diretor aí. Por quê? Porque aqui ele está assumindo o protagonismo e aqui ele vai tomar o tempo da atividade, dedicação exclusiva da Polícia Militar e pode comprometer a instituição, tá?
Então, é isso aí que eu quero frisar com vocês nessa questão 3. Tranquilinho? Na nossa questão 4, relativamente aos temas comando e subordinação, assim descortinados no âmbito do Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, assinala a alternativa correta. Bora lá? Alternativa A. A subordinação possui o condão de afetar episodicamente a dignidade pessoal do policial militar e decorre da estrutura hierárquica da corporação militar. Olhando aqui comigo. Pessoal, a subordinação ela é inerente a qualquer atividade militar. A pessoa que quer entrar para a polícia, seja ela qual for, mas principalmente a polícia militar, ela tem que entender que ela tem que ter como base da vida dela a disciplina, a hierarquia e o respeito a uma ordem de subordinação que existe na instituição. Isso, inclusive, está no artigo, para vocês que querem olhar, e é importante, o artigo 142 da Constituição Federal, tá? Ah, mas o artigo 142, Arthur, fala lá das Forças Armadas. Sim, fala das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, mas lembrem-se que lá no artigo 42 da Constituição, que vai falar especificamente sobre os militares dos estados, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, eles equiparam-se nesses termos, hierarquia, disciplina e subordinação, a quem? Às Forças Armadas. Então, quando ele fala a subordinação possui o condão de afetar a dignidade pessoal do policial militar de forma nenhuma. Não é porque você é subordinado dentro da instituição da Polícia Militar que você vai ter sua dignidade afetada. Inclusive, é totalmente o contrário disso que fala o Estatuto da Polícia Militar. A subordinação, ela não possui o condão de afetar. Então, aqui eu vou colocar errada, certo? B. O comando constitui uma prerrogativa pessoal em cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como superior e hierárquico. Gente, cuidado, viu? Uma palavrinha aqui pode mudar tudo. O comando constitui uma prerrogativa impessoal. Impessoal. Por quê? Quando você assume uma função pública, um munus público, como é uma função de comando da Polícia Militar, isso não é uma prerrogativa da sua pessoa, não é porque você é bonito, não é porque você tem poder, é porque o seu cargo tem poder. O seu cargo traz atribuições e responsabilidades. Então não é pela sua pessoa, não é pessoal, é porque é impessoal. Inclusive, eu chamo a atenção de vocês, porque isso cai em direito constitucional, em direito administrativo, para o artigo 37 da Constituição, né? O artigo 37, famoso LIMP. Olha aí. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Impessoalidade, certo? Impessoalidade. O comando constitui uma prerrogativa impessoal. Alternativa C. Os oficiais completam e auxiliam as atividades das praças, quer no emprego das técnicas e no treinamento, e até mesmo na gestão. É evidente que não. Galera, os oficiais, eles são o posto alto da corporação da Polícia Militar, da instituição da Polícia Militar. Eles não completam e auxiliam as praças, a galerinha lá de baixo, num bom sentido, tá? Não é menosprezando. Claro que não. É porque existe a hierarquia, como a gente falou, que não afeta a dignidade. É isso que eu tô tentando dizer para você. Quem é que deveria estar no lugar aqui dos oficiais? Sargento, sargento. Olha aí, sargento. Atenção. Eles trocam. Por quê? Porque você não repara nisso quando você está lendo. Então, não são os oficiais que auxiliam, são os sargentos, tá? Então, a alternativa C está errada por isso. E D. As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhe inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Gente, quando vocês analisarem qualquer coisa que tenha a palavra especial, praça especial, aspirante a alguma coisa especial, associe especial a alguém que está estudando, tá? Olha aí, ó. Coisa especial, eu estudo, olha. Isso, estudo. Praças especiais, bora memorizar. Quando tiver a palavrinha especial, associar o quê? Estudo, exatamente, ó. Dedicação ao estudo. É a galera que tá lá dentro estudando para subir de nível ali dentro, subir de graduação, tá? Então, ó, a alternativa D é o nosso gabaritozinho aí da questão 4. Ela é muito importante, tá? Principalmente porque essa alternativa D ela vai se repetir em outras questões. Beleza?
Questão 5 agora. Olha aí. No que se refere ao crime de violência contra superior, artigo 157 do Código Penal Militar, assinala a alternativa correta. Mais uma vez, eu chamo aqui a atenção para vocês. Aqui, olhem para mim. No Código Penal Militar, no artigo 157, eu já falei isso diversas vezes. Para a galera que está no grupo, mais uma vez eu faço um reforço. Gente, entrem no grupo, porque lá a gente dá dicas, a gente manda material, a gente coloca questões, a gente coloca vídeos, a gente coloca tudo lá. A gente só não coloca a prova porque a gente não tem ainda. E o edital ainda não saiu. Mas prestem atenção, artigo 157, eu vou frisar, porque se cair vocês errarem, certo? A culpa vai ser de vocês. O artigo 157 do Código Penal Militar é esse crime aqui, violência contra o superior. Se não é o mais importante, porque o mais importante é insubmissão, deserção, e a gente vai comentar, ele é um dos mais importantes, tá? E eu dei diversas dicas sobre esse crime nesse grupo que vocês devem entrar no link aí na descrição, porque ele realmente é importante, tá? Bora lá. A. Trata-se de crime comum que qualquer pessoa pode praticar. Gente, pelo amor de Deus. Código Penal Militar, que a gente está estudando, artigo 157, violência contra superior, é evidente que o crime aqui não é comum. É um crime que a gente chama de quê? Próprio. Ah, qual é a diferença aí, Arthur, de crime comum para crime próprio? Tem toda a diferença, gente. No crime comum, nesse caso aqui, a alternativa ela ajudou a gente, tá? Porque crime comum, de fato, qualquer pessoa do povo, eu, você, qualquer fulano, pode praticar. E no crime próprio, a gente precisa de determinadas características de determinadas pessoas praticarem, não é qualquer pessoa. Eu vou dar um exemplo do Código Penal comum para que você fique ciente do que eu estou falando. No crime de peculato, por exemplo, crime de peculato. Quem comete o crime de peculato é qualquer pessoa? É qualquer pessoa que comete o crime de peculato? Não, é um funcionário público. Funcionário público. Por quê? Porque o tipo penal ele fala isso. No Código Penal Militar, você tem que ter cuidado, porque a maior parte dos crimes são crimes próprios, são crimes que só são cometidos por aqueles que, nesse caso aqui, são policiais militares, certo? Ou são das Forças Armadas e a gente vai ver isso. Então, não se trata de crime comum, trata-se de crime próprio, tá? Na alternativa B, o crime é qualificado se a violência é praticada contra o comandante da unidade a que pertence o agente? Exatamente. Olha aí. Galera, crime qualificado. Eu vou chamar a atenção de vocês, certo? Crime qualificado quando praticado contra quem? O comandante da unidade que pertence ao agente. Por que ele é qualificado? Primeiro, porque o tipo penal ele fala isso. Eu sei que é estranho, principalmente para quem não é da área jurídica. Ah, por que é qualificado? Porque é um meio que aumenta a pena e não um terço? Porque é majorado e não qualificado ou vice-versa? Porque é o tipo penal quem determina isso. Então, quando a violência contra o superior ela é praticada contra o comandante da unidade a que você pertence, o tipo penal do artigo 157 fala que vai ser qualificado, que é um crime qualificado. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Bora lá, furto. No Código Penal comum da gente, crime de furto de 1 a 4 anos. Quando o crime ele é qualificado, essa penazinha mínima e essa penazinha máxima aqui, ela vai aumentar, tá? Então, crime de furto qualificado 2 a 8. Eu vou alterar os máximos e os mínimos da pena, tá? Qualificador é isso. Ah, homicídio, 6 a 20 anos. Quando é qualificado, 12 a 30, eu altero o mínimo e o máximo. Qualificador é isso, tá? Então, nosso gabaritozinho aqui é a alternativa B. Na C, essa C ela é importante, eu vou dar a dica para você não errar esse tipo de questão. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de metade. Olha só. Ele está dizendo que quem pratica a violência contra superior com arma vai ter uma causa de aumento de pena, que a gente também chama de majorante, tá? Majorante, de um meio. Metade é um meio, tá? Qual é a dica que eu dei no grupo e que você tem que entrar nesse grupo, porque se você não entrar, você vai ficar sem muitas informações e muitas dicas relevantes, tá? Entrem no grupo. Atenção, entrem no grupo. Bora lá. Arma. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui embaixo. Não vai ter nenhum prejuízo para vocês. Arma. Galera, arma. Você vai pensar o seguinte: quando o cara pega a arma, só resta você puxar o terço, né? Para orar,
para rezar? Terço. Fraçãozinha, 1/3. Quando o cara pratica violência contra o superior com arma, a pena vai ser aumentada, nesse caso majorada, de 1/3. Não é de metade, não é de 1/2, é de 1/3. Beleza? Só isso. Olha aí que dica que você não vai esquecer. E na alternativa D, se da violência resulta lesão corporal, absorve-se o crime contra a pessoa de forma nenhuma. Você imagine, inclusive o tipo penal não fala isso, e por isso é a explicação, tá? Quando você pratica a violência contra o superior e aí, além disso ainda resulta uma lesão, vamos supor, grave, gravíssima, além de você responder pelo crime do Código Penal Militar, você ainda responde pelo crime de lesão corporal. Ele não absorve, pelo contrário, você vai ser punido pelos dois. Então cuidado, não é que absorve, tá? Você responde também pelo crime de contra a pessoa, lesão corporal, seja lá qual for o crime, no caso concreto, contra a pessoa. Homicídio, enfim. Beleza? Essa quinta questão ela é importante, principalmente essa dicasinha aí da arma, tá bom? Outra dicasinha que eu vou dar pra você, ela não tá aqui, mas ela deve aparecer em algum momento, tá? Qual é outra majorante que cai demais, 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 demais? É quando esse crime aqui ele é praticado em serviço. Eu vou colocar aqui em cima. Serviço, o cara pratica o crime em serviço. Olha isso. Serviço, esse Szinho aqui. Tá vendo ele aqui? Vai aumentar a pena em 1/6. Sexto. Sexto de quê? De S. Serviço, 1/6, tá? Então associa aí arma, 1/3, serviço, 1/6. São as duas majorantes que a gente tem nesse crime super relevante que é o 157 do Código Penal Militar. Beleza? Gabarito aí, alternativa B. Bora para a questão 6. Questão 6. Abandonar, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo configura o crime militar D. Gente, bora lá. Essa questão aqui, ela tá um pouco dada, ela tá um pouco evidente por conta da dica que a gente tá dando no grupo para vocês. Qual é a dica que a gente dá no grupo para vocês todos os dias? Atentem-se ao verbo. O que é o verbo? Literalmente, verbo. Abandonar. Tá? Os verbos são extremamente importantes e o que diferencia normalmente um crime de outro são esses verbos. Verbos do tipo que a gente chama. Por quê? Porque isso aqui é um tipo penal. Está previsto no Código Penal Militar. Aqui ficou dado porque abandonar, eu dei a dica no grupo. Quando aparecer abandonar, vai ser de fato abandono de posto. Porque não tem nenhum outro crime que comece com abandonar. Então não tem como você se equivocar. Alternativa A aí. Galera, deserção. A dica que eu quero deixar para vocês a respeito do crime de deserção é: deserção, toda vez que aparecer no comando da sua questão a seguinte afirmativa: deixar de apresentar-se o militar por mais de 8 dias ao serviço que ele foi convocado, tá? Mais de 8 dias. Eu quero fixar com vocês essa dicasinha da deserção, porque toda vez cai, toda prova de polícia militar cai, em todo estado cai, todo mundo erra. Por duas coisas. Primeiro, porque não lembra que só tem esse crime com 8 dias. Esse 8 aí só vai aparecer para o crime de deserção. Então eu quero que você fixe isso na sua cabeça. Mais de 8 dias. Não é 8. É mais de 8. É 9, é 10, é 11, é 12, é 1.000 dias, é. Enfim, uma semana. Qual é a outra dica que eu vou dar para você? Se você parar para pensar e contar direitinho, tá? Só basta contar, saber contar, certo? Deserção tem 8 letras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, deserção, coloque na cabeça, é 8, tá? Então, não tem como você confundir. Abandono de posto é o nosso gabarito da questão, não tem como confundir, porque o primeiro verbo aí é abandonar. E deserção por mais de 8 dias. Isso vai aparecer vira e mexe para vocês, e eu coloquei várias questões na lista a respeito disso. Beleza? Vamos aí para nossa próxima questão. Questãozinha 7. Essa questão foi polêmica na época, tá? Muito polêmica, mas foi polêmica não foi por conta do gabarito em si. Foi por conta que o gabarito não contemplava aquilo que estava previsto no edital. E eu vou explicar isso para vocês. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo configura. Bora lá. A. Crime militar exclusivamente. Muita gente fez isso aqui, ó, marcou esse gabaritozinho aqui, tá? E por que eu vou deixar ele marcado? Porque ele é o gabarito correto se
o conteúdo for dentro do edital, daquele edital da época. Eu vou explicar isso para vocês. B. Ilícito civil e transgressão disciplinar apurados respectivamente em esferas distintas. Ilícito civil não. Por que eu falo ilícito civil não? Porque aqui a gente não tem nenhum indício de que o militar, por exemplo, ele estava embriagado e ele bateu o carro da polícia, um exemplo, e prejudicou outra pessoa. A responsabilidade seria objetiva, nesse caso do Estado, porque a polícia militar é do Estado, entende? Então, a gente não tem nenhum indício aqui na questão de que houve qualquer ilícito civil, uma responsabilização civil, nem nada do tipo. Então, não é esse gabarito. C. Crime militar e transgressão disciplinar apurados respectivamente em esferas distintas. Esse é o gabarito. Esse é o gabarito, digamos assim, 100% correto. Conceitualmente, a técnica é esse gabarito aqui. Alternativa C. Por quê? Crime militar. É crime militar embriagar-se militar quando em serviço? É crime militar. Artigo 206 do Código Penal Militar. Qualquer funcionário público, ele não pode se embriagar em serviço. Qual é a diferença? O funcionário público, na Lei 8.112, aí, talvez isso caia no edital, mas acho difícil porque a Lei 8.112 ela é o regime jurídico único dos servidores públicos da União, tá? Então, a 8.112, ela fala que é passível de demissão o funcionário público que se apresenta embriagado em serviço. É uma transgressão lá disciplinar. Aqui no Código Penal Militar é crime. Então, o militar que se apresenta embriagado para prestar serviço, ele vai preso, tá? E é uma transgressão disciplinar. Tá no Estatuto da Polícia Militar da Paraíba. E também tem outra leizinha, tá? Uma lei estadual bem específica que eu vou apresentar para vocês, que fala que é transgressão disciplinar. Então, além de você responder na esfera penal, você também responde na esfera disciplinar, que são esferas distintas, tá? São esferas distintas. Um exemplo, você ser absolvido, vamos supor que você é absolvido no âmbito militar. Não significa que você vai ser absolvido no âmbito disciplinar, de forma nenhuma, tá? E vice-versa, porque são esferas distintas. Então, o nosso gabarito é C. Ah, e por que você colocou A lá em cima? Porque essa transgressão disciplinar que está aqui para vocês, ela estava prevista em uma leizinha estadual. Só que essa lei estadual, ela não estava no edital. Então, muita gente marcou só A porque, de fato, nunca viu isso na vida, não tinha noção nenhuma de que era também uma transgressão disciplinar. E, de fato, você não pode ser pego de surpresa. Então, a banca acabou anulando essa questão. Mas eu deixo para vocês que o gabarito correto é a alternativa C, tá? Só grave que é crime militar. Embriagar-se em serviço, inclusive, é um crime que cai bastante. Para quem pratica provas aí da Polícia Militar de outros estados, que já fez outras provas, sabe que isso aqui cai bastante. Beleza? Uma questãozinha simples. Teve essa polêmica aí, mas nada que impeça você de futuramente acertar novamente, tá? Então, questão 7, alternativa C. Vamos aí para questãozinha 8. Essa questão é importante, tá? Ela não é importante, não. Ela é muito importante. Ela despenca em prova. No que se refere às diretrizes constitucionais aplicáveis à Justiça Militar Estadual, assinala a alternativa correta. Qual é o artigo que você vai fixar? Artigo 125 da Constituição Federal. Você tem que ter esse artigo 125 e parágrafos na ponta da língua, tá? Você ir para uma prova de PM sem saber isso aqui, é melhor você nem pisar lá. Fique em casa. Por que eu falo isso? O artigo 125 da Constituição Federal, ele fala sobre os juízes e os tribunais dos estados. Nada a ver com a Polícia Militar, né? Porém, os tribunais estaduais, eles podem propor ao Poder Legislativo que crie uma justiça militar estadual. Ou seja, ao invés de o militar ele ser julgado pela justiça comum da gente que pratica algum crime, eventualmente, Deus o livre, né? O tribunal, ele pode propor a criação de uma justiça especializada, que é a justiça militar. Quando é que isso vai acontecer? Aí a gente vai ver isso. Alternativa A. A Justiça Militar Estadual é constituída em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 10 mil integrantes. Aqui tinha tudo para dar certo, olha. É aquele amor que deveria acontecer e não aconteceu. Por quê? É 20 mil, galera. Toda prova, eu já vi isso aqui, prova da PM de São Paulo, da PM do Espírito Santo, aí coloca 10 mil, 15 mil. Eu até coloquei na lista 15 mil para brincar com você. Mas é 20 mil. Um efetivo de um estado que tenha mais de 20 mil homens, ele tem que ter, ele pode ter, na verdade, a gente vai ver isso, é facultado, tá? Pode ter um tribunal de justiça militar.
que é muitos casos, muita gente, então é preferível que tenha uma justiça à parte, tá? B. Faculta-se a lei estadual criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual. Correto, é exatamente o que eu falei para você. É facultado, tá? A lei estadual, obviamente é uma leizinha estadual, porque a gente está falando da Justiça Estadual. Criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, tá? Interessante isso aqui. A Justiça Militar Estadual, é esse o nosso gabarito. C. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes comuns definidos em lei. Olha aí, ó. Esse finalzinho aqui tá errado, galera. Compete à Justiça Militar julgar crime militar, não é crime comum. Crime comum é o que eu e você pode praticar, ou qualquer pessoa do povo. Crime militar, quem pratica é militar, certo? Então, esse finalzinho aqui tá errado. Não é comum. É crime militar. Cuidado, viu? E essa última aí, D. Compete aos juízes auditores da Justiça Militar processar e julgar em colegiados crimes militares cometidos contra civis. Não é aos juízes auditores, pessoal, é aos juízes de direito. Eles colocaram juízes auditores, mas é juízes de direito, tá? Processar e julgar em colegiados crimes militares cometidos contra civil. É juízes de direito, não são juízes auditores, viu? Então, o que eu quero que você fixe aqui é que em efetivos acima de 20 mil integrantes, a gente pode ter uma justiça militar estadual. E quem é que pode propor isso? É o Poder Legislativo? Não, é o Tribunal de Justiça. Tá? Então, aqui, na Paraíba, que você vai ser policial militar da Paraíba, é o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Ele pode propor ao Poder Legislativo que tenha uma justiça militar estadual para julgar militares. Não é o nosso caso porque a gente não tem nem perto de 20 mil militares, tá? A gente não tem nem perto do efetivo de 20 mil militares. Então, a gente inclusive só tem dois estados da federação que tem isso aqui, que é São Paulo e o Rio de Janeiro, certo? Então, questãozinha 8 aí, tranquila. Questão 9, também referente à Constituição, certo? No que se refere à segurança pública, assim delineada no âmbito da Constituição Federal, assinala a alternativa correta. Aqui ele está fazendo menção a um artigo que você também tem que ter de cor e salteado, que é o artigo 144 da Constituição Federal, tá? Ele vai falar da PM, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, vai falar dos órgãos de segurança pública, certo? Artigo 144. É um artigozinho que toda prova, se você parar para pensar, toda prova de polícia, seja ela qual for, cobra o artigo 144, porque é geral. Isso aqui você tem que saber. As polícias civis incumbem o policiamento preventivo e ostensivo e a preservação da segurança pública? Não. A Polícia Civil não incumbe policiamento preventivo e ostensivo. Isso aqui é quem vai ser você, se Deus quiser. Polícia Militar. É a PM, ostensivo, tá ali na rua, fuzil, ponto 40 ali, segurança pública. É isso, ostensivo. Quando você vê ostensivo, eu vou lhe dar uma dica, para você não confundir, tá? Porque tem a PRF que é em rodovia. Mas ostensivo, desconfie. Não é Polícia Civil, é Polícia Militar, tá? B. A Guarda Municipal, ente estruturado pela União e sistematizado em quadros de carreira, destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais. Galera, aqui tem um erro generalizado essa questão. Guarda Municipal é óbvio que não é estruturado pela União, tá? Só para lembrar aqui a vocês, o artigo 18 da Constituição, ele fala claramente que a gente tem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Isso aí você sabe. A União, ela não vai estruturar a Guarda Municipal, porque isso é incumbência de quem? Do município, obviamente, certo? Então não é a União. E outra coisa, Guarda Municipal se preocupa com a proteção dos bens municipais. Quem patrulha a rodovia estadual e federal não é Guarda Municipal, tá? Não é Guarda Municipal. Federal, Polícia Rodoviária Federal. E estadual, você já deve ter visto, né? Eu vi pouco, porque realmente é bem difícil você ver. A gente tem uma Polícia Rodoviária Estadual. Você já deve ter visto nas rodovias estaduais, tá? Alternativa C. As polícias militares incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais comuns. Olha aí, eles trocaram a A com a C, né? Olha que interessante. E nesse caso aqui que é da União, não é nem Polícia Civil, tá? É Polícia Federal. Mas bora marcar para que você entenda.
Quem é que tem competência de polícia judiciária? Polícia judiciária, o que é, meu Deus do céu, o que é polícia judiciária? Polícia judiciária, eu vou colocar aqui pra você, tá? Polícia judiciária, ela é aquela polícia que investiga. Quem são as polícias que investigam no Brasil? Que investigam a atividade investigativa é a Polícia Civil e a Polícia Federal. A Polícia Federal é na União. A Polícia Civil é no âmbito dos estados. Então, quem é que tem incumbência de polícia judiciária? É a Polícia Civil ou a Polícia Federal? A Polícia Militar é o que está lá na alternativa A. Policiamento preventivo e ostensivo. É a patrulha, é a galera que está na rua, que está combatendo de fato o crime, a segurança pública. Polícia Civil e Polícia Federal é uma polícia investigativa, tá? D. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Olha aí, nosso gabaritozinho, né? Alternativa D. Você sabe, né, que a polícia militar e o corpo de bombeiro, eles são subordinados aos governadores. Interessante. No Estatuto da Polícia Militar da Paraíba, você vai ver vira e mexe o seguinte: o oficial, como é que o cara se torna oficial? A patente alta da instituição da Polícia Militar. Quando o governador do estado lhe dá aquela patente, em uma solenidade. E o posto, aquele que a gente já viu. Lembre, posto oficial, graduação praça. Posto oficial, graduação praça. Olha que interessante. Os outros postos, sem ser os grandes postos da unidade, quem é que lhe condecora? É o comandante da unidade que você serve. O oficial é o governador, porque é o seu chefe. É isso que a questão está querendo dizer, tá? Governador. Chefe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Mas no âmbito da unidade, da corporação, outras distinções quem lhe dá é o comandante da unidade, tá? Você vai ver isso no Estatuto da Polícia Militar. Então, alternativa D, as polícias militares e o Corpo de Bombeiros subordinam-se aí aos governadores. Tranquilão? Foco aí no artigo 144 da Constituição, porque vira e mexe ele cai. Beleza, galera? Então, voltando aqui, lembre-se, entrem no grupo que a gente vai colocar no link aqui da descrição, certo? Tem muita dica, tem muito material, tem muita lista de questão. Fiquem atentos aos materiais que a gente vai estar colocando. A gente vai estar gravando a resolução das outras partes da prova, da PM de 2014 e de 2018. Aqui foi só direito penal militar, mas tem um direito penal comum, do Código Penal comum, processo penal, tem direito constitucional, enfim. A gente vai resolver a prova como um todo. Essa aqui é a parte apenas militar, mas fiquem atentos porque a gente vai postar e a gente vai avisar lá no grupo. Tudo que é de importante de atualização a gente informa lá no grupo. Então, fiquem com Deus, revisem essas questões aqui porque elas são importantes e foquem em direito penal militar. Se você quer se diferenciar de outros concurseiros, tem que focar na área que vai ser um diferencial de qualquer outro concurso, certo? Então, é isso aí, galera. Valeu.